Betal e RZTR são fundos imobiliários do agronegócio, e não são FIAGRO. São fundos imobiliários que investem no agronegócio. O RZTR investe na compra, alocação e vendas de fazenda e tem conseguido obter muito lucro com essa operação. Já o Betal é um fundo imobiliário que a gente considera ele do agrologístico, porque ele é responsável por comprar e alugar móveis de armazenamento, grão, quilos de grão. Também possui alguns centros de distribuição e também possui alguns CRIs na sua carteira. No geral, é um fundo responsável por toda essa parte logística do agronegócio. Hoje a gente vai analisar os dois fundos para entender se possuem boas teses de investimento e se trazem bons rendimentos aos cotistas. E bom pessoal, vamos iniciar primeiro com o RZTR. O fundo hoje está custando cerca de R$ 96, já custou mais caro no passado, mas é porque ele realizava uma distribuição maior por causa de uma venda de uma fazenda. Tá com um dividend yield de 12%. Ele trabalha nessa média mesmo, porque os contratos de aluguel das fazendas funcionam nessas taxas e uma desvalorização de 6% nos últimos 12 meses. A gente olha o gráfico e a gente vê que na época ele pagava mais de R$1, ele estava custando mais de R$100. Depois veio caindo, chegou até R$80 e agora ele vem se recuperando bem. Tá na casa dos 96 aí. E vamos ver até quanto que ele continua subindo, até mais. É um fundo que hoje passa de 1 bilhão. Ainda tá com descontinho, se a gente for olhar o valor, é bem pouco em relação ao patrimonial. Tem 60 milhões em caixa, 90 mil cotistas, é um fundo já relativamente que vem ficando bem grande. Liquidez de 2 milhões, o último rendimento que ele pagou foi de 85. Ele vem pagando esse rendimento lá desde dezembro. Um fato interessante é, como eu falei pra vocês, ano passado ele tá pagando cerca de 1,25. Agora não tá com nenhum recorrente, mas a tendência que é, caso eles consigam vender uma fazenda, consiga de fato aumentar o lucro, com certeza a gente vai ter aí o rendimento aumentando igual aconteceu no passado. O relatório dele, ele não sofre muitas atualizações, já que a DRE dele é feita semestralmente, mas aconteceram algumas coisas que eu quero trazer para vocês que eu acho que é importante. A taxa de administração dele está em 1,25, eu considero um pouco alta para um fundo de 1 bilhão. Taxa de performance 20% do que excedeu o CDI mais 2%. Vocês sabem que eu não gosto de taxa de performance, poderia não ter, mas já que tem, né, a gente não pode lidar com muitas coisas. Pontos importantes de destacar aqui. Ele tem cerca de 15 fazendas no portfólio, um prazo médio de contrato de 8 anos, então são contratos muito longos, isso é muito bom, porque traz mais tranquilidade para quem investe. E a taxa média, como eu falei para você, do arrendamento está em cerca de 12% ao ano. Uma taxa muito boa. Ele traz alguns panoramas, os panoramas dos fundos imobiliários. Eles comentam que os galpões, os escritórios e os shoppings vêm puxando na alta do IFIX. Essa é a tendência a acontecer, né? Já que galpão logístico, escritório, shoppings estavam muito descontados, agora eles vêm se recuperando e voltando ao patamar normal. Então isso vai puxar o IFIX para cima. De agronegócio, eles comentam que o clima seco está favorecendo a colheita e que para agora, para a safra 2023-2024, os produtores rurais tendem a aumentar a quantidade de hectare plantado de soja, já que a soja está possuindo uma rentabilidade muito maior que a do milho, está se tornando muito mais interessante. E também porque os custos de insumo da soja são bem parecidos ali, dá para tirar um lucro muito bom, já o do milho não está tão bom. Então esse aumento da produção da soja, a gente espera que no geral para 2023, quer dizer 2024, a gente vai ter ainda mais soja no mercado, podendo trazer uma desvalorização. Mas isso é o que a gente tem que guardar para ver. Aqui eles comentam um pouquinho de valores e tudo mais, eu já comentei lá no vídeo do RZAG, então se quiser dar uma olhada, vai entrar aí no canal, postei recentemente. O DRE do fundo, eles geralmente postam a DRE semestralmente, mas aí a gente teve uma DRE de julho, que provavelmente foi um resultado que entrou aí pro fundo e eles resolveram colocar. Em geral foram 10 milhões aí que entrou pro fundo, e aí tirando essas despesas de taxa de administração e tudo mais, sobrou 84 centavos, o fundo distribuiu 85 e ainda tá com 10 centavos de reserva acumulado para distribuição. Outro fator muito interessante é a questão da atribuição da performance. A gente vê com os 85 centavos que ele já distribui normalmente, e aí quais são as fazendas responsáveis por cada parte desse rendimento. E aí a gente vê que a fazenda Paranatinga, lá no Mato Grosso, é a maior com 27 centavos, depois vem todas as outras e com 8, diminuindo cada vez mais. É muito interessante saber que existe meio que uma concentração. Mas um fator interessante do RISA, nessa questão das fazendas e tudo mais, é que ele é dono dessas fazendas. Então assim, na questão de, um locatário não pagou tudo mais, a fazenda já é dele, então ele não precisa executar nenhuma garantia e tudo mais. A fazenda já entra pro bolso dele. Isso traz muita tranquilidade pro fundo, já que não tem que ficar se preocupando com execução de garantia, mas já que os outros fiagos têm que se preocupar. A gente vê a rentabilidade, o fundo dá uma costa no CDI, isso é interessante. Mostra que a gestão tá acertando certinho. E aqui eles comentam um pouquinho quais são as perspectivas para os próximos meses. No geral, eles comentam que a gestão vai buscar realizar a venda dos ativos, conseguir lucro através da estratégia de Land Equity. A estratégia de Land Equity, eu vou explicar um pouco ali para baixo, mas no geral eles compram uma fazenda, reforma ela, deixa ela pronta e vende ela
e o lucro eles distribuem para os cotistas. E eles comentam que a Fazenda Roma recebeu um investimento de 10 milhões para melhorar a pastagem e tudo mais, para poder estar sendo realizada a venda. Eles também comentam que as fazendas Monte Cristo 2 e 1, né, no caso, que foram recentemente adquiridas, elas possuem mais ou menos aí 1.700 hectares de plantagem de eucalipto. E para os próximos meses a gestão vai procurar vender essa madeira e realizar uma reforma. Eu acredito que eles vão colher o eucalipto, vai arar a terra novamente, vai deixar aquele resto de madeira ali, deixar o solo um pouco mais rico, né? Vai investir um pouco mais nessa questão e depois vão pegar e vender esse imóvel aí para conseguir um lucro. Muito interessante essa ideia. Também outra coisa que eles destacam aqui é que o fundo vai receber algumas parcelas de recompra de ativo da outra estratégia, e esse dinheiro que entrar para o fundo, eles vão tentar ir buscar mais outras fazendas para poder comprar, porque vocês não sabem, quando tem algumas estratégias que eles compram a fazenda e arrendam a fazenda para o fazendeiro. O aluguel eles distribuem para os cotistas, e conforme o fazendeiro vai recomprando essa terra, o dinheiro vai entrando de volta para o fundo, eles vão com esse dinheiro comprando outras fazendas. Muito interessante essa ideia. No geral, eles querem buscar uma otimização e fazer novos aluguéis de contrato a média de 13 a 15% ao ano, uma taxa muito boa. E aqui fala um pouquinho das estratégias. A Salient Leaseback e a Buy to Lease são muito parecidas. A Salient Leaseback, eles compram o ativo de um fazendeiro. Às vezes o fazendeiro tá precisando de uma liquidez, um giro, eles compram essa fazenda, vai lá, 60 milhões, eles arrendam essa fazenda, então o fazendeiro fica pagando um aluguel. No final do contrato de arrendamento, vão tendo algumas parcelas também de amortização, e o fazendeiro vai recomprando essa fazenda. No final do contrato, ele vai ter recomprado a fazenda, vai ter pagado o aluguel. Então, no geral, isso é muito bom. Caso ele não pague o aluguel, tudo mais, não pague as amortizações, a fazenda fica com o fundo, já que o fundo paga um pouco abaixo do valor de mercado dessa fazenda. Então, no geral, é uma estratégia muito boa. A Buy to Lease é a mesma coisa, só que eles compram a fazenda de outro fazendeiro, fazem toda a operação da outra estratégia e no final vendem para outro fazendeiro. É muito interessante. Então são 3 meios envolvidos. E a outra, que eu acho que é a mais interessante de todas, a Land Equity, que eles compram uma fazenda ali, uma terra que muitas vezes está improdutiva, não está gerando nada. Eles reformam, tentam valorizar aquela terra e vendem ela. Ou muitas vezes alugam, utilizam da Buy to Lease, eles compram a terra, melhoram, alugam e no final do arrendamento também vende. É muito interessante essa estratégia do fundo que eu gosto bastante. Aqui estão todas as 15 fazendas, as duas últimas ainda não estão alugadas, não possuem nenhum arrendatário, muito interessante. No geral, é uma operação que a gente vê taxas muito altas, então traz um risco maior. Mas o fato do fundo ficar com as fazendas já no nome, já no CNPJ, traz muita tranquilidade, porque você não precisa executar nenhuma garantia. E o segundo fundo imobiliário agro que a gente vai analisar é o Betal. Tá custando hoje cerca de R$ 88,25. Um dividend yield de 10%. É um fundo que vem sofrendo há algum tempo já, por causa de alguns CRIs que ele tem na carteira. Eu acho que se fosse um fundo totalmente agro, ele teria muito mais distribuição, muito mais foco. Mas infelizmente tem alguns crisinhos na carteira aí que eu não gosto tanto. Fica um fundo que sofre bastante, ele sobe e desce muito, é muito variável. Tá bem descontado em relação ao patrimonial. Poucos fundos hoje possuem esse desconto. Tem um patrimônio de 600 milhões, 16 milhões em caixa, 44 mil cotistas, liquidez média aí de 950 mil, muito baixa a liquidez. E o rendimento, ele vem pagando média 83, mas desde lá de maio ele vem diminuindo esses rendimentos. A gente tem que ficar observando para ver como é que vai ser. Chegando aqui no relatório do fundo, a ideia dele é muito boa, eu gosto bastante. Um fundo imobiliário que investe no logística, e como eu falei para vocês lá no vídeo da Kepler Weber, hoje o Brasil possui uma defasagem muito grande na questão de armazenamento, na distribuição logística dos grãos, e esse fundo foca nisso. Achei isso muito interessante. A taxa de administração de 1,10 ao ano. Os contratos, média de 8,9 anos, são 11 ativos. A capacidade está atingindo 450 mil toneladas, muito boa. Eles comentam um pouco. Questão do portfólio. A gente teve uma correção do contrato de locação da Bioenergia. Então, 18% da receita contratada em julho sofreu um reajuste. Isso aumentou em relação a junho a receita em 0,6%. Também realizaram novas operações no mercado secundário de compra e venda de CRIs, a fim de destravar aquela infração acruada. Esse giro total gerou aí para o fundo um valor e um ganho de capital de 657 mil. Em relação ao CRI Serpaz, é um CRI que eles estão tendo alguns probleminhas. Eles realizaram um pagamento dos juros referente a julho, só que foi realizado no último dia útil. Com isso, cai na conta da securitizadora e até chegar no fundo, na conta do fundo, chegou só em agosto, no início de agosto. Então, não entrou esse pagamento agora no mês de julho. E isso acabou diminuindo um pouco o rendimento do fundo. Eles fazem comentário macro, mas isso por enquanto não importa pra gente. Gráficos importantes, rentabilidade. Betal sofre bastante para ganhar do IFIX e para ganhar do CDI.
Até hoje o fundo não conseguiu se provar ainda no mercado. Aqui a gente vê o portfólio, ele tem CRIs, tem 180 milhões em CRIs. Tem algumas operações de recompra, algumas coisas, mas no geral não tem uma alavancagem tão alta, então isso é bom. E um fato interessante é que eu acho que se o fundo não tivesse essa parcela de CRIs na carteira, ele conseguia ter muito mais tranquilidade, muito mais segurança. Então eu acho que, de fato, essa carteira de CRI não me atrai muito desse fundo. Por isso que eu até fico fora dele. Prefiro muito mais investir na Kepler Weber, que vai estar responsável diretamente por a construção dos silos de armazenagem, do que investir nesse fundo e ficar sofrendo com CRIs ruins na carteira. A gente vê a DRE, no geral, gerou 5,1 milhões, tendo um resultado de 4,4, e aí 75 centavos por cota e distribuiu 73. Muito interessante. Ainda tem 9 centavinhos acumulados, mas é um fundo que vai sofrer bastante nos próximos meses, principalmente por causa desses CRIs. Aqui a gente vê a carteira de ativos. A armazenagem tá em segundo, só atrás dos CRIs. Então tem muito mais centros. A gente tem terminal de transbordo, terminal portuário. É muito interessante essa ideia do fundo. Porém, o fato de ter CRIs é o que me incomoda bastante. O perfil do locatário. A maioria é operador logístico e os contratos são 100% atípicos. Muito interessante essa ideia. Vencimento. Tudo a partir de 2026, isso é raro. Indexador focado totalmente no IPCA. Mês de reajuste, a gente teve julho aí com 18% da receita ajustada. Aqui mostra um pouquinho da carteira, localização, bem distribuído pelo Brasil. E aqui o portfólio. Então a gente vê que tem algumas coisas. A gente tem vários CRIs, isso que eu não gosto muito. Tem alguns armazenamentos, isso interessantes. Esse aqui de Goiás, que eu conheço. Mas eu acho que acredito que se eles focassem totalmente na questão da distribuição e deixar esses CRIs de lado, o fundo teria um rendimento muito melhor. No geral é isso, pessoal. O Betal tem esse problema dos CRIs que eu não gosto, por isso eu prefiro investir em ação que realmente faz isso, que é a Kepler Weber. E o EZTR, para o que ele entrega, é muito interessante. Gosto bastante dessa ideia. O fundo, o trabalho que a Risa faz no agronegócio é muito bom, por isso que eu gosto até do Fiagro deles. Não adianta, pessoal. Agronegócio, quem tem que mexer é quem entende, porque senão acaba tendo muito prejuízo. No geral, EZTR fundo tranquilo, você investe, tranquilidade. E o Betal, você vai correr um pouco de mais de risco. No futuro pode ser que traga algo bom pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tamo junto, até a próxima e falou!